Cada ser humano que vive neste planeta está apenas iniciando a sua experiência com o amor. Disse Jesus: um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros. Ouspensky afirma, in tertium organum, que o amor é um fenômeno cósmico e que abre para o homem a perspectiva de um mundo na quarta dimensão, o mundo das maravilhas. O amor é altruísta e livre do medo. Ele derrama-se sobre o objeto de sua afeição, sem cobrar qualquer retorno. A sua alegria é a alegria da doação. O amor é Deus em manifestação. É a mais forte força magnética que existe no universo. O amor puro e desinteressado atrai para si a si mesmo. Ele não necessita buscar ou exigir. Quase ninguém tem a mais fraca concepção do que seja o verdadeiro amor. O homem é egoísta, tirânico ou amedrontado em suas afeições, perdendo assim a coisa que ama. O ciúme é o pior inimigo do amor, pois a imaginação causa furor ao ver o ser amado atraído por outra pessoa. E, invariavelmente, esses medos se materializam se não forem neutralizados. Por exemplo, uma mulher chegou para mim com profunda aflição. O homem que amava a havia abandonado por outra mulher e disse nunca teve a intenção de casar-se com ela. Ela estava partida, com ciúmes e ressentimentos, e disse ter a esperança de que ele sofresse como a fez sofrer. E disse mais: como é que ele podia me deixar se eu o amava tanto? Eu lhe respondi: você não está a amar aquele homem, mas sim a odiá-lo. E acrescentei: você nunca poderá receber aquilo que nunca deu. Dedique um perfeito amor e receberá um perfeito amor. Aperfeiçoe-se no amar esse homem. Dê a ele um amor perfeito, altruísta, sem exigir nada em troca. Não o critique, nem o condene, e o abençoe onde quer que ele esteja. Ela respondeu: não, eu não o abençoarei, a não ser que eu saiba onde ele está. Bem, disse eu, isso não é um verdadeiro amor. Quando se oferece um verdadeiro amor, um amor verdadeiro retornará para você, seja desse homem ou de um equivalente seu, pois se esse homem não for a escolha divina, você não o vai querer. Como você é única com Deus, você será única com o amor que pertence a você por direito divino. Vários meses se passaram e as coisas permaneceram mais ou menos na mesma, mas ela estava a trabalhar de maneira consciente dentro de si mesma. Eu disse: quando você não estiver mais perturbada pela crueldade dele, ele cessará de ser cruel, uma vez que você estará atraindo isso através de suas próprias emoções. Então, contei a ela sobre uma irmandade na Índia, que nunca dizia bom dia uns aos outros. Em vez disso, eles usavam estas palavras: eu saúdo a divindade que está dentro de você. Eles saudavam a divindade que contém cada ser humano, e também os animais selvagens na floresta. E eles nunca se machucavam ou feriam, pois viam somente a Deus dentro de cada ser vivente. Então, eu disse a ela: saúde a divindade nesse homem e diga: vejo em você apenas o seu ser divino. Vejo você como Deus vê você, perfeito, feito à sua própria imagem e semelhança. Ela começou a achar que se tornava mais equilibrada e começou gradativamente a perder aquele seu ressentimento. Ele era capitão e ela sempre o chamava de o Cap. Um dia, ela disse repentinamente: Deus abençoe o Cap
onde quer que ele esteja. Eu respondi: agora sim. Isso é o amor verdadeiro. E quando você fechar um círculo completo, já não será mais perturbada pela situação. Você terá o seu amor ou atrairá um seu equivalente. Eu estava de mudança nessa altura e não dispunha de um telefone. Então estava fora do alcance dela por algumas semanas, até que uma manhã eu recebi uma carta que dizia: estamos casados. Liguei para ela na minha primeira oportunidade e minhas primeiras palavras foram: o que aconteceu? Oh, exclamou ela, um milagre. Um dia eu acordei e todo o sofrimento tinha cessado. Eu o vi naquela noite e ele pediu-me em casamento. Uma semana depois estávamos casados e desde então nunca vi homem mais dedicado. Existe um velho ditado assim: ninguém é seu inimigo, ninguém é seu amigo. Todos são seus professores. Então, devemos ser às vezes impessoais e descobrir o que cada pessoa tem a nos ensinar. E logo aprenderemos nossas lições e seremos livres. O homem que amava aquela mulher estava a lhe ensinar o amor altruísta, que cada pessoa, mais cedo ou mais tarde, precisará aprender do que se trata. O sofrimento não é necessário para o desenvolvimento do homem. É o resultado da violação da lei espiritual, mas poucas pessoas parecem ser capazes de acordar de seu sono da alma sem ele. Quando as pessoas estão felizes, elas em geral se tornam egoístas, e automaticamente a lei do karma entra em cena e ação. O homem frequentemente sofre a perda mediante a falta da apreciação. Conheci uma mulher que tinha um marido muito bom, mas ela sempre dizia: não ligo a mínima o fato de ser casada. Mas isso não tem nada contra o meu marido. Eu simplesmente não tenho interesse pela vida de casada. Ela nutria outros interesses e raramente lembrava-se de que tinha um marido. Ela somente pensava nele quando o via. Um dia o seu marido disse a ela que estava apaixonado por outra mulher e se foi. Ela veio à minha busca com mágoa e ressentimento. Eu lhe disse: trata-se exatamente daquilo que você pediu. Você disse que não ligava a mínima para o fato de ser casada. Daí, o subconsciente trabalhou no sentido de fazer com que você ficasse descasada. Ela disse: assim, pois bem, as pessoas conseguem o que querem e daí sentem-se magoadas por isso. Ela logo entrou em perfeita harmonia com a situação e reconheceu que ambos ficariam mais felizes separados. Quando uma mulher fica indiferente ou crítica e deixa de ser uma inspiração para seu marido, ele perde o estímulo que existia em sua relação anterior e fica irrequieto e infeliz. Um homem me procurou sentindo-se desolado, degradado e pobre. A mulher estava interessada na ciência dos números e havia pedido que ele lesse. Parecia que o relatório não era muito favorável, pois ele disse: minha mulher diz que eu nunca serei ninguém pelo fato de eu ser um 2. Eu respondi: não me importa o que seja o seu número, pois você é uma ideia perfeita na mente divina, e nós pediremos o sucesso e a prosperidade que já foi planejada para você pela infinita inteligência. Em poucas semanas, ele havia conquistado uma posição invejável e 1 ano ou 2 mais tarde, conseguiu brilhante sucesso como escritor. Ninguém consegue ter sucesso nos negócios a menos que ame o seu trabalho. O quadro que o artista pinta por amor, a sua arte, se torna sua maior obra. Ninguém pode atrair o dinheiro se o despreza. Muitas pessoas mantêm-se na pobreza ao dizerem: o dinheiro não significa nada para mim, e sinto aversão às pessoas que o têm. Esta é a razão porque muitos artistas são pobres. Sua aversão ao dinheiro os separa dele. Lembro-me de ter ouvido um artista dizer de um outro:
Ele não é um bom artista, ele tem dinheiro no banco. Essa atitude mental, claro, separa o homem de sua provisão. Ele tem de estar em harmonia com a coisa a fim de atraí-la. O dinheiro é como se fosse Deus em manifestação, na condição de libertação contra a falta e a limitação, mas deve sempre ser mantido em circulação e ser usado corretamente. Acumular e economizar reagem como cínica vingança. Isso não significa que o homem não deve possuir casas e terrenos, títulos e ações, pois o celeiro daquele que semeia o bem estará sempre cheio. Significa que o homem não deve acumular mesmo o principal, se uma ocasião advier quando o dinheiro venha a ser necessário. Ao deixá-lo escapar sem medo e com alegria, ele abre o caminho para mais dinheiro chegar, pois Deus é a provisão infalível e inesgotável do homem. Essa é a atitude espiritual para com o dinheiro, e o grande banco do universo nunca falha. Vemos um exemplo do mal da acumulação na produção cinematográfica Greed, Ganância. A mulher ganhou $5.000 na loteria, mas não queria gastá-los. Ela acumulou e economizou. Deixou que o marido sofresse a morrer de fome, e no futuro ela teve de limpar o chão para poder ganhar a vida. Ela amava o próprio dinheiro e o colocou acima de qualquer coisa. E uma noite ela foi assassinada e lhe roubaram o dinheiro. Isso é um exemplo, donde o amor pelo dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro por si só é bom e benéfico, mas quando usado com propósitos destrutivos, acumulado ou economizado, ou considerado mais importante do que o amor, traz a doença e a desgraça e a perda do próprio dinheiro. Siga as trilhas do amor e todas as coisas lhe serão acrescentadas, pois Deus é amor e Deus é a provisão. Siga o caminho do egoísmo e da ganância, e a provisão se esvanece, ou o homem se separa dela. Por exemplo, eu conheci o caso de uma mulher muito rica que acumulava suas rendas. Ela raramente doava qualquer coisa ou valor, mas comprava coisas para ela mesma. Ela era louca por colares, e uma amiga uma vez perguntou-lhe quantos ela possuía. Ela respondeu: 77. Ela os comprava e os guardava embrulhados em guardanapos. Se tivesse ela usado os colares, teria sido até justificável e legítimo, mas ela estava a violar a lei do uso. Seus armários estavam cheios de roupas que ela nunca usava e joias que nunca viram a luz do dia. Os braços da mulher foram gradativamente tornando-se paralisados de tanto ela pegar-se às coisas, e posteriormente ela foi considerada incapaz de cuidar de seus negócios, e sua riqueza foi transferida aos cuidados de outras pessoas. De modo que o homem, na ignorância da lei, atrai a sua própria destruição. Toda doença, toda tristeza, advém da violação da lei do amor. Os bumerangues de ódio, de ressentimentos e de crítica regressam carregados de doença e mágoa. O amor parece quase uma arte perdida, mas o homem que conhece a lei espiritual sabe que ela deve ser reconquistada, pois sem ela ele se torna como metal que une e pratos que tilintam. Por exemplo, tive uma aluna certa vez que me procurava todo mês a fim de lhe ajudar a livrar-se de certa consciência de ressentimento. Depois de algum tempo, ela chegou a ponto de ter ressentimentos contra apenas uma mulher, mas essa mulher a mantinha muito ocupada. Pouco a pouco, ela tornou-se equilibrada e harmoniosa, e um dia, todo o ressentimento havia se dissipado. Entrou radiante exclamando:
Você não é capaz de entender como eu me sinto. A mulher disse-me algo. E em vez de ficar furiosa com ela, eu fui carinhosa e bondosa. E ela me pediu desculpas e foi perfeitamente amável para comigo. Ninguém pode compreender a maravilhosa leveza que eu sinto por dentro. O amor e a boa vontade são inestimáveis nos negócios. Um dia uma mulher me procurou queixando-se de sua patroa, dizendo que ela era fria e crítica e sabia que não a queria ocupando aquela função. Bem, eu respondi: saúde a divindade que há dentro da mulher e mande-lhe amor. Então ela disse: eu não posso. Ela é uma mulher de pedra. Eu respondi: você lembra a história do escultor que precisou de um certo pedaço de mármore? Perguntaram-lhe por que precisava dele, e ele respondeu: porque existe um anjo no mármore, e dele o escultor produziu uma maravilhosa obra de arte. Ela disse: muito bem, eu vou tentar. Uma semana mais tarde ela voltou e disse: eu fiz o que você me sugeriu, e agora a mulher está muito bondosa, e até levou-me para passear em seu carro. Às vezes, as pessoas ficam cheias de remorso por terem feito algo de maldoso a alguém, talvez há anos. Se o erro não puder ser consertado, os seus efeitos podem ser neutralizados, fazendo-se algo de bom para alguém no presente. Pelo menos isso eu faço: esquecer aquelas coisas que ficaram para trás e tentar alcançar aquelas que estão diante de mim. A mágoa, o arrependimento e o remorso dilaceram as células do corpo e envenenam a atmosfera do indivíduo. Uma mulher, certo dia, pediu-me, em profundo pesar: ajude-me a ser alegre e contente, pois minha mágoa me deixa tão irritadiça com os meus familiares que eu fico a produzir mais karma. Pediram-me para tratar de uma mulher que sofria pela morte de sua filha. Eu então neguei toda a crença na perda e separação e fiz a afirmação de que Deus era a alegria, o amor e a paz no coração daquela mulher. A mulher recuperou-se imediatamente, mas enviou um recado pelo seu filho, para que eu não fizesse mais nada, pois ela se encontrava muito feliz e isso não seria uma coisa respeitável da parte dela. Portanto, a mente mortal adora agarrar-se às suas crenças e arrependimentos. Conheci uma mulher que ficava gabando-se de seus problemas. Então, evidentemente que ela sempre tinha algum problema do qual se gabar. Uma ideia antiga era de que se a mulher não se preocupasse com os seus filhos, ela não era uma boa mãe. Mas hoje em dia, sabemos que o temor maternal é responsável por muitas das doenças e acidentes que ocorrem na vida de seus filhos. Porquanto, o medo retrata vivamente a doença ou situação temida. E esses retratos se concretizam, se objetivam, se não forem neutralizados. Feliz é a mãe que pode dizer sinceramente que coloca os filhos nas mãos de Deus e sabe, portanto, que eles estão divinamente protegidos. Uma mulher acordou de repente certa noite, pressentindo que seu irmão estava a passar por um grande perigo. Ao invés de entregar-se às lágrimas, ela começou a fazer declarações de verdade, dizendo: o homem constitui uma ideia perfeita na mente divina e está sempre no lugar certo. Portanto, meu irmão está no lugar certo e está divinamente protegido. No dia seguinte, descobriu que seu irmão havia estado bem próximo ao local em que uma mina explodiu, mas que escapou milagrosamente. Assim, o homem é o protetor de seu irmão em pensamento, e todo homem devia saber que aquilo que ele ama habita no lugar secreto do Altíssimo e abriga-se sob a sombra protetora do Todo-Poderoso. Nenhum mal recairá sobre vós, e nenhuma praga se avezinhará de vossa morada. O amor perfeito
elimina o medo. Aquele que tem medo não estará sendo perfeito no amor, e o amor é a realização da lei.